Olá, eu sou o professor Ivo, do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Na disciplina de Conceitos Básicos de Redes, eu vou falar sobre a seção 3.3, Transferência de Dados na Rede, o capítulo 3 do material preparatório para a certificação de redes da Cisco CCNA. Então, o capítulo 3 do Cisco CCNA Routing and Switching são apresentados os protocolos e comunicações de rede. Neste vídeo, vamos abordar a seção 3.3, Transferência de dados na rede. Na comunicação entre dispositivos, os grandes fluxos de dados são divididos em partes menores e mais gerenciáveis para o envio pela rede. Ao enviar pacotes menores, ou seja, partes menores, várias conversas diferentes podem ser intercaladas na rede. Esse processo é denominado multiplexação. Cada parte deve ser rotulada. Se uma parte da mensagem falhar ou chegar ao destino, somente as partes perdidas precisarão ser retransmitidas, trazendo a eficiência na comunicação. A imagem, ela ilustra aí a ideia de multiplexação, onde temos pacotes partindo de computadores diferentes, que possuem serviços diferentes, sendo intercalados, e demonstrando que o rótulo permitirá a ordenação e a remontagem através dessa numeração. Conforme os dados dos aplicativos passam pela pilha de protocolos, as informações são adicionadas em cada nível. Isso é conhecido como o processo de encapsulamento. O formato que os dados assumem em cada camada é chamado aí de unidade de dados de protocolo, que é PDU. Temos dados que é a PDU da camada de aplicação, temos segmentos, que é a PDU da camada de transporte, pacotes, que é a PDU da camada de rede, e quadro, que é a PDU da camada de enlace de dados. E os bits são sinais na camada física. O processo de encapsulamento funciona de cima para baixo. Os dados são divididos em segmentos e o segmento TCP é encapsulado aí no pacote IP. O pacote IP é encapsulado no quadro Ethernet. O processo de desencapsulamento funciona de baixo para cima, então é invertido. O desencapsulamento é o processo usado por um dispositivo receptor para remover um ou mais cabeçalho aí de protocolos. Os dados são desencapsulados à medida que se movem na pilha em direção à aplicação do usuário final. Endereços de origem e destino da camada de rede são responsáveis por entregar o pacote IP da origem para o destino final. O endereço IP origem é o endereço IP do dispositivo emissor, a origem do pacote. O endereço IP destino é o endereço IP do dispositivo receptor, um destino final do pacote. Vamos observar a imagem que há aí uma comunicação entre o PC1 e o servidor web. Então, de um lado aqui eu tenho o PC1, do outro eu tenho o servidor web. O PC1 possui o endereço IPv4 192.168.1.110 e o servidor web possui o endereço IP 172.16.1.99. Com esses computadores, como eles estão numa rede distinta, então esse computador aqui está numa rede e esse outro está em outra rede. Como eles estão em redes distintas, são utilizados aí os roteadores R1 e R2 como dispositivos intermediários para ligar os dois hosts. Então, para comunicar com o servidor web, o pacote IP da camada 3 do PC1 deverá possuir o endereço IP de origem 192.168.1.110 e o endereço IP de destino 172.16.
199, possuindo os endereços IPs e um sistema de rotas configurado adequadamente nos roteadores 1 e roteador 2, os dados que serão transmitidos aí do PC1 até o servidor web. Bom, a finalidade do endereço de enlace de dados é fornecer o quadro de enlace de dados de uma interface de rede para outra interface na mesma rede. Então, ele interliga dois pontos numa mesma rede. Como o pacote IP viaja da origem até o destino, ele é encapsulado em um novo quadro de enlace de dados ao ser encaminhado para outro roteador. Os endereços da camada de rede ou endereço IP indicam a origem e o destino final. Então, este endereço possui a porção que rotula a rede que ele pertence, que é a parte da extremidade à esquerda do endereço, indicando qual rede o endereço IP é membro. Então, temos aqui 192.168.1. Então, isso aqui é a porção de rede. E também tem uma porção que rotula o host que está naquela rede, que é o restante do endereço, que vai identificar um dispositivo específico dentro da rede, como o host aí 110. O quadro de enlace de dados que usa o endereço MAC será enviado diretamente para os dispositivos destinatários. O endereço MAC de origem é endereçado aí do dispositivo remetente. O endereço MAC de destino é o endereço do dispositivo destinatário. Então, aqui, origem a gente tem os caracteres A e destino temos os caracteres C. Então, vamos lá, usando essa imagem aqui, quando temos a origem e destino da comunicação na mesma rede, observe como que é a comunicação aí. Então, sendo do PC1, então o PC1 ele tem endereço IP 192.168.1.110 e o MAC é tudo A, né? E o servidor web, servidor FTP, ele possui o endereço 192.168.1.9 e o endereço MAC tudo C. Nessa situação, ambos os equipamentos utilizam a mesma tecnologia de enlace de dados, que é o Ethernet, e o switch possui o endereço MAC de todos os dispositivos que ele está conectado diretamente. Então, o PC1 deverá colocar no cabeçalho o endereço MAC de origem e de destino do quadro Ethernet, bem como o endereço IP no cabeçalho do pacote IP. Então, como a gente colocou, como está aqui na imagem, origem, tudo A, destino, tudo C, e aqui no cabeçalho do pacote IP, o endereço IP 192.168.1.110 de origem e de destino 192.168.1.9. A partir disso, a mensagem vai sair daqui e vai chegar no servidor FTP. Então, para o envio de uma mensagem em uma rede remota, os endereços IPs de origem e destino representam o host em redes diferentes. O quadro de enlace de dados não pode ser enviado diretamente para o host de destino remoto. Portanto, o quadro é enviado para o gateway padrão, ou seja, a saída mais próxima que você tem para a internet. O roteador remove as informações recebidas da camada 2 e adiciona novas informações de enlace de dados antes de encaminhar a interface de saída. Isso inclui aí a alteração do MAC, de origem e destino, de um ponto para outro. Então vamos observar aqui essa imagem na parte da comunicação, que vai fluir entre o PC1 dessa vez e o servidor web. Note que eles estão em redes diferentes. Então,
Nessa comunicação, o PC1, que tem o endereço 192.168.1.110 e MAC tudo A, para comunicar aí com o servidor web, que tem o endereço IP 172.16.1.99 e MAC A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note que os dispositivos intermediários também, temos aqui dispositivos intermediários que vão permitir a comunicação, que são roteadores de borda, o R1, tem o endereço IP 192.168.1.1 e o R2, que possui o endereço IP 172.16.1.1 e MAC tudo 2. Beleza. É interessante ressaltar que, apesar do endereço IP do destinatário da comunicação ser o IP do servidor web, aqui no encapsulamento, então a gente vê aqui, origem é 192.168.1.110, que é o endereço IP do meu PC1. Destino 172.16.1.99, que é o endereço IP do servidor web. Então eu quero que a mensagem saia de PC1 e chegue no servidor web. Mas o primeiro encapsulamento que eu vou realizar, eu vou ter que jogar como MAC de origem o MAC do meu computador, que é tudo A, e como destino, eu vou colocar o MAC do roteador 1, que é o meu gateway padrão e a saída para a internet, que possui o MAC aí tudo 1. Cada equipamento que passa, o cabeçalho da camada de enlace, ou seja, o quadro, será alterado até chegar no destinatário. Então, eu tenho a mensagem saindo daqui, vindo para cá, então não está errado esse MAC de destino com tudo 1, porque eu tenho que saltar daqui para cá. Vai haver uma alteração no MAC de origem e destino. Endereço IP de origem e destino não altera, mas o MAC, à medida que ele vai caminhando nesses passos, nessas redes, ele vai sendo alterado. E aqui, daqui para cá, o MAC de origem vai ser tudo 1, e o MAC de destino aqui não foi informado, mas vamos supor que seja tudo 3. Vai partir daqui para cá. Chegou aqui a comunicação, o MAC de origem passa a ser tudo 3, o MAC de destino passa a ser tudo 2, e o pacote, o quadro, ele vai sair daqui para cá. Chegou aqui no roteador 2, o MAC de origem vai ser tudo 2, e o MAC de destino ABCD F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, Ivo, não alterei nada no endereço IP? Sim, não se altera aqui essa parte, a camada 3. A gente vai sempre estar alterando a cada laço de comunicação, cada passo aqui da comunicação, o MAC de origem e destino. Bom, a gente vai acabar ainda voltando muitas vezes nesse assunto. Eu vou estar explicando mais à frente, nos próximos capítulos, o protocolo Ethernet. Através dele vai ficar um pouco mais claro todo esse relacionamento aqui do uso de endereço MAC e endereço IP dentro da rede, tá? Agora, veremos o resumo do capítulo 3. Então, foi apresentado aí como as regras facilitam a comunicação, a função dos protocolos e das organizações padronizadoras para facilitar a interoperabilidade nas comunicações de rede, e como os dispositivos em uma LAN acessam recursos em uma rede de empresas de pequeno e médio porte. Bom, muito obrigado aí por sua atenção. Se você gostou, curte aí e se inscreva no canal. Ative também as notificações para receber as notificações de novos conteúdos. Até um próximo vídeo. Um grande abraço.